Da Assembleia de Deus, minhas férias para Cristo. Eu desejo ler aqui um texto encontrado em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas, capítulo. É o capítulo 16, a partir do verso 19. O tema dessa mensagem, podemos até colocar, tarde demais. Tarde demais. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morrendo também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meus pais, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Meus queridos amados ouvintes, em uma breve apresentação sobre esse texto maravilhoso, queremos dizer o que o próprio texto já disse, bem claro e explicitamente. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia regalada e esplendidamente. Vivia feliz esse rico, que o contexto diz regalado e esplendidamente. Esplendidamente porque ele não ligava para o que acontecia ao seu redor, pois ele já tinha tudo. Vestia-se de linho finíssimo e não se preocupava com os demais, pois vivia esplendidamente, né? Também o contexto
texto bíblico nos fala de um homem que conhecia a Deus e Deus o conhecia, pois expôs até o seu nome. Quando o texto contado por Jesus, essa parábola contado por Jesus, quando fala do homem rico, não pronuncia o seu nome, porque esse rico vivia a sua vida baseada na sua riqueza e explicitamente não queria nem saber de Deus, e Deus não o conhecia e nem ele conhecia ou quisera conhecer a Deus. Simplesmente Jesus falou um homem rico, mas quando expressava sobre aquele mendigo, falou-lhes o seu nome, como uma expressão de conhecer pessoalmente. Meus queridos amados, isso não quer dizer que nenhum rico vai fazer parte dos céus, porque a riqueza em si não atrapalha o conhecer. Essa daqui é fraca demais, daqui a pouco ela... A riqueza não atrapalha o conhecer a Deus. Basta que o homem reconheça que ele é pó e cinza. Ele veio do pó e ao pó ele vai tornar. Muitas vezes a riqueza atrapalha pelo fato da pessoa já ter tudo e o dinheiro é o seu próprio Deus. Porque o dinheiro compra tudo, mas não compra a salvação. Aquele homem mendigo que vivia a mendigar conhecia a Deus pelo fato dele ser mais humilde e se achegar a Deus. Uma certa feita Jesus falou: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. É porque os pobres, meus queridos, eles se achegam a Deus até mesmo pelo fato da falta de alguma coisa em sua vida. Mas não quer dizer que o rico também não possa se achegar a Deus. Mas as suas riquezas, o amor ao dinheiro, coloca em sua vida um grande empecilho para que se achegue a Deus. Na verdade, existem muitos e muitos pobres que se afastam de Deus, até mesmo são até orgulhosos muito mais do que muitos ricos. Porque eu conheço pessoas ricas que são crentes na pessoa bendita de Jesus e são humildes. Porém, conta a história falada, contada por Jesus e escrita pelo Dr. Lucas, o apóstolo do Senhor, como já li e todos ouviram e acompanharam a leitura, porque o nosso prazer, meu querido, é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade para não se embaraçar com as coisas dessa vida, porque ela vai lhe atrapalhar. Disse ele que o rico morreu, ou seja, o pobre morreu e foi levado ao seio de Abraão. Também morreu o rico e foi à sepultura.
chamado Hades, que significa inferno ou profundidade, ele ergueu os olhos e viu a Lázaro e ao lado do pai Abraão. O tema que eu trouxe tarde demais. Esse homem entardeceu em erguer os olhos para os céus. O rico, porque já vivia esplendidamente com tudo ao seu redor. Depois nós vamos ver realmente uma simulação desse texto que é maravilhoso. Quero só acrescentar algumas outras palavras para o nosso entendimento acerca do céu e do inferno. Existe, é real, como também existe o diabo e existe também Deus, Jesus e o Espírito Santo, que rege o mundo espiritual para conduzir o homem para o céu, como também as potestades do mal na pessoa da representatividade do inimigo e os seus anjos caídos, que conduz o homem para a embriaguez, para a prostituição, para a destruição, e eles não estão nem aí. Tarde demais, quando aquele homem rico ergueu os olhos. Certamente a sua riqueza era tal que ele não tinha o tempo de olhar para o céu e para alcançar essa tão grande. Pega bem ali a bateria ali. Acabou a pilha. Essa pilha não tem. Tá bem ali, ó. Aonde? Na verdade, como eu estava dizendo, tira às vezes a gente do foco, mas o texto nos leva a crer que há um céu de glória para aqueles que crê na palavra de Deus, como o pai Abraão. A simulação diz que quando aquele homem estava em tormento e pediu ao pai Abraão para enviar um anjo para dizer lá aos seus parentes, aos seus entes queridos que ainda estava vivo, que se humilhasse e que aceitasse o plano da salvação, para não ir para onde ele estava, porque lá era terrível, e ele não queria. Tarde demais. Tarde demais de chegar às pessoas e alertar, como estamos fazendo aqui. Estamos fazendo o ide que Jesus mandou, como já foi lido no texto oficial: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Não é o crente que condena, não, é a palavra de Deus falada pelo próprio Jesus e escrito pelos seus apóstolos. Então, quem crê e for batizado, você lembra do seu batismo? Você lembra que foi batizado? Como é que você creu para ser batizado? Há uma sequência, meu querido. Você primeiro crê, aí escolhe: eu quero ser batizado para ser salvo. E não batizar criança que não conhece, que não tem entendimento, que não tem nem pecado, vive a fase da inocência. O homem passa a ter um certo conhecimento de pecado, do certo ou do errado, creio eu,
na faixa de 12 anos. 12 anos, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao templo e lá ele decidiu pregar o evangelho para os religiosos da época. Eu não quero me estender muito, vou ficar por aqui porque nós temos mais evangelização, mas quero dizer que aquele homem, ele, conclusão aqui, ele levantou os olhos tarde demais. Ele derramou lágrima tarde demais, porque ele estava em tormento e estava a chorar. Quarto lugar, ele orou tarde demais, porque diz que ele se contristou diante da sua opressão. Meus queridos, não vamos deixar ficar tarde demais. Para concluir, nós vamos assistir uma simulação deste texto, capítulo 16, a partir do versículo 29, e nós vamos assistir, são 4 a 5 minutos, de uma apresentação, de uma simulação do que pode acontecer com aqueles que não estão nem aí, né? Quer curtir a sua vida, quer viver a sua vida, e aquele que vive a sua vida, perdê-la, e aquele que perde a sua vida. Bota do começo, do começo. Tá no começo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E havia um mendigo chamado Lázaro, que se deitara ao seu portão, cheio de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Agora, o homem rico se alimentava suntuosamente todos os dias, festejando e comendo a seu bel prazer. Mas chegou o dia em que o rico também morreu e despertou no Hades. Enquanto era atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito aqui. Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está em paz e você em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Abraão, mande Lázaro à casa de meu pai. Por favor, eu imploro. Eu tenho 5 irmãos. Não deixe que venham para esse tormento. Seus irmãos podem seguir o que Moisés e os profetas pregam. É o bastante para que fiquem seguros. Isso não basta. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, e lhes falasse:
eles se voltariam para Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão por alguém que surja dos mortos.